No dia que transcorreu entre aquela noite e o dia de meu casamento, casei em 17 de maio de 1969, em Florença, e depois de uma viagem de núpcias de apenas 3 dias em Veneza, comecei com entusiasmo minha vida de esposa. Tentei fazer por Lila tudo o que estava ao meu alcance. Na verdade, de início pensei simplesmente em cuidar dela até que a gripe passasse. Precisava lidar com a casa em Florença, tinha muitos compromissos em relação ao livro. O telefone tocava o tempo todo e minha mãe resmungava. Tinha dado o número a meio bairro, mas ninguém ligava para ela. Ter este troço em casa, dizia, é só mais um aborrecimento. As chamadas eram quase sempre para mim. Escrevia notas para hipotéticos novos romances. Tentava preencher as lacunas de minha cultura literária e política. Mas o estado de prostração geral, a minha amiga se reduzia e levou rapidamente a descuidar de minhas coisas e a me ocupar cada vez mais com ela. Minha mãe logo notou que tínhamos reatado as relações. Achou isso infame, fez um escarcéu. Cobriu-os 2 vezes de insulto. Continuava achando que podia me dizer o que eu devia ou não devia fazer. Mancava atrás de mim, lançando recriminações, às vezes parecia decidida a intrometer-se dentro de meu próprio corpo para não me deixar de ser dona de mim. O que você ainda tem a dividir com aquela lá? Me perseguia. Pense em quem você é e no que ela é. Não lhe bastou o livro nojento que você escreveu? Quer continuar a amizade com essa cachorra? Mas me comportei como se fosse surda. Encontrei Lila todos os dias e me dediquei a reorganizar sua vida desde o momento em que a deixei dormindo no quarto e fui ver se os 2 homens que haviam esperado a noite toda na cozinha. Disse a Enzo e a Pasquale que Lila estava mal, que não podia mais trabalhar na Socavo, tinha pedido demissão. Com Enzo não precisei jogar conversa fora. Há tempos ele entendera que ela não podia continuar na fábrica, que se metera numa situação difícil, que algo dentro dela estava cedendo. Já Pasquale se mostrou resistente enquanto dirigia rumo ao bairro pelas estradas da primeira manhã, ainda sem tráfego. Não vamos exagerar, disse. É verdade que Lina leva uma vida no cão, mas é o que acontece a todos os explorados do mundo. Então, seguindo o hábito que era seu desde garoto, passou a me falar dos camponeses do Sul, dos operários do Norte, das populações da América Latina, do Nordeste do Brasil, da África, do afro-americano, dos vietnamitas, do imperialismo norte-americano. Em pouco tempo, o interrompi e disse: Pasquale, se Lina continuar assim, ela morre. Não se rendeu, continuou me fazendo objeções, e não porque não se preocupava com o que Lila, mas porque a luta de Socavo lhe parecia importante. Considerava o papel de nossa amiga fundamental, e no fundo, estava convencido de que todo aquele papo por causa de um pouco de gripe não era coisa dela, mas minha, uma intelectual pequeno-burguesa mais preocupada com uma febrinha do que com as péssimas consequências políticas de uma derrota operária. Como ele não se decidia a me dizer tudo aquilo de modo explícito, mas por meias palavras, eu mesmo tratei de resumi-las com clareza pacata, para lhe mostrar que eu tinha entendido. A coisa o deixou ainda mais nervoso, e ao se despedir de mim no portão disse: Agora preciso ir trabalhar, Helena. Mas vamos falar mais sobre isso. Assim que voltei à casa de San Giovanni a Teduccio, puxei Eso no canto e lhe disse: Se você gosta dela, mantenha Pasquale longe de Lila. Ela não deve mais ouvir falar daquela fábrica. Naquela fase, eu sempre levava na bolsa um livro e meu caderninho de apontamentos. Lia no ônibus ou quando Lila estava dormindo. Às vezes, a descobria com os olhos abertos, me fixando, talvez espreitando para ver o que eu estava lendo, mas nunca me perguntou nem mesmo o título do livro. E quando tentei ler para ela algumas páginas das cenas da pousada de Upton, me lembrou. Fechou os olhos como se isso a aborrecesse. A febre passou depois de alguns dias, mas a tosse não. Por isso a obriguei a continuar de repouso. Eu mesma cuidei da casa, cozinhei e me dediquei a Genaro. Talvez porque já fosse grandinho, tanto agressivo, caprichoso, achei o menino desprovido de inerte sedução que emanava de Mirko, o outro filho de Nino. Mas às vezes ele passava de brincadeiras violentas a repentinas melancolias e adormecia no chão, o que me enterneceu e fez com que eu me afeiçoasse ao menino, coisa que, ao se tornar clara para ele, fez com que andasse sempre grudado em mim, impedindo-me de trabalhar ou de ler.
Enquanto isso, tentei entender melhor a situação de Lila. Tinha dinheiro? Não. Então lhe emprestei algum, e ela só o aceitou depois de jurar 1000 vezes que o devolveria. Quanto Bruno lhe devia? 2 mensalidades. E a indenização? Não sabia. Enzo trabalhava com quê? Quanto ganhava? Sei lá. E aquele curso de Zurique por apostilas, que possibilidades concretas oferecia? Não sei. Tossia continuamente, sentia dores no peito, suor, um aperto na garganta, o coração que se de repente disparava. Anotei sorrateiramente todos os sintomas e tentei convencê-la de que era preciso fazer uma nova consulta médica, bem mais séria do que aquela feita por Amando. Não disse que sim, mas também não se opôs. Numa noite em que Enzo ainda não tinha chegado, Pasquale deu uma passadinha e disse com boas maneiras que ele, os companheiros do comitê e alguns operários da Socavo queriam saber como ela estava. Confirmei que não estava bem, que precisava de repouso, mas mesmo assim ele me pediu para vê-la, só para dar um oi. Deixei-o na cozinha e fui ver Lila, aconselhando-a a não o encontrar. Fez uma careta que significava: faça o que eu quiser achar melhor. Fiquei comovida ao vê-la render-se a mim. Ela, que desde sempre tinha comandado feito e desfeito, sem discutir. Naquela mesma noite, fiz da casa de meus pais uma longa ligação a Pietro, contando-lhe tintim por tintim todos os problemas de Lila e como eu queria ajudá-la. Ficou me escutando com paciência. A certa altura até mostrou espírito de colaboração. Lembrou-se de um jovem helenista de Pisa que estava fixado em calculadores e fantasiava que eles revolucionariam a filologia. Me deu ternura que, mesmo sendo alguém que estava sempre com a cabeça no trabalho, naquela ocasião, por amor a mim, se esforçasse para ser útil. Tente localizá-lo, pedi. Fale de Enzo com ele, nunca se sabe. Poderia surgir uma possibilidade de trabalho. Prometeu que o faria e acrescentou, pelo que se lembrava, Maria Rosa tinha um breve caso amoroso com um jovem advogado de Nápoles. Talvez pudesse localizá-lo e perguntar se poderia me ajudar. Ajudar a quê? A recuperar o dinheiro de sua amiga. Me entusiasmei. Ligue para Maria Rosa. Tudo bem. Insisti. Não prometa apenas. Ligue mesmo, por favor. Ficou em silêncio por um segundo e então disse: Você acabou de usar o tom de minha mãe. Em que sentido? Parecia ela quando está muito empenhada numa coisa. Sou diferente demais dela. Uma pena. Calou-se de novo. Ainda bem que é diferente. De todo modo, nessas coisas, ela é incomparável. Telefonei para Adélia. Estava um tanto embaraçada, mas venci a vergonha ao recordar todas as vezes em que a via em ação, seja por meu livro, seja pela procura da casa em Florença. Era uma mulher que gostava de se ocupar das coisas. Se precisava de algo, pegava o telefone e, peça por peça, montava uma corrente que alcançava seu objetivo. Sabia pedir de um jeito que era impossível negar, e superava com desenvoltura fronteiras ideológicas, não respeitava hierarquias, ia atrás de faxineiras, empregadores, industriais, intelectuais, ministros, a todos se dirigindo com cordial distanciamento, como se o valor que estava prestes a pedir na realidade era mesmo o estivesse fazendo a eles. Entre mil desculpas envergonhadas pelo incômodo que lhe estava causando, contei também a Adele sobre minha amiga, detalhadamente, e ela ficou curiosa, se entusiasmou, se indignou. Por fim me disse: Deixe-me pensar. Claro. Enquanto isso, posso lhe dar um conselho? Claro. Não seja tímida. Você é uma escritora. Use seu papel, experimente-o, lhe dê peso. Estamos vivendo tempos decisivos. Tudo está indo pelos ares. Participe, esteja presente e comece por essa gentalha de suas bandas, colocando-os contra a parede. Como? Escrevendo. Deixe socavo, a gente, como ele morrendo de medo. O telefonema a Pietro e, sobretudo, a minha sogra liberaram o sentimento que até então eu mantivera sob controle, ou melhor, reprimia, mas que estava vivo e pronto a ganhar terreno. Tinha a ver com minha mudança de estado. Era provável que os Airota, especialmente Guido, mas talvez também a própria Adele, me considerassem uma garota que, embora muito voluntariosa, estava bem distante da pessoa que teriam esperado para o filho. Era igualmente provável que minha origem, minha cadência dialetal, minha deselegância em tudo,
pusessem à dura prova sua largueza de visões. Com certo exagero, eu poderia até supor que a publicação de meu livro fosse parte de um plano de emergência destinado a me tornar apresentável ao mundo deles. Mas não havia nenhuma dúvida de que eles tinham me aceitado, de que eu estava prestes a me casar com Pietro, com consentimento deles, que estava a ponto de entrar numa família protetora, uma espécie de castelo bem fortificado, de onde eu poderia avançar sem medo, ou para onde poderia recuar caso me sentisse em perigo. Portanto, eu devia me habituar àquele novo meio com urgência e, acima de tudo, devia ter consciência disso. Não era mais uma pequena vendedora de fósforos sempre à beira do último palito. Agora eu contava com uma boa provisão de fósforos e, por isso, compreendi de repente, podia fazer por Lila muito mais do que tinha calculado fazer. Foi com essa perspectiva que pedi à minha amiga que me passasse a documentação que ela recolhera contra Socavo, e ela obedeceu passivamente, sem nem sequer perguntar o que eu pretendia fazer com aquilo. Comecei a ler o material com crescente envolvimento. Quantas coisas terríveis ela conseguira dizer com precisão e eficácia. Quantas experiências insuportáveis pareciam-me e percebiam-me por trás da descrição da fábrica. Virei as páginas entre as mãos por muito tempo. Depois, de repente, quase sem me dar conta, procurei na lista telefônica e liguei para o socavo. Dei o tom certo à minha voz, disse, com correta altivez: Alô, aqui é Helena Greco, e me passaram para Bruno. Ele foi cordial. Que prazer ouvi-la. E eu, fria. Ele disse: Quanta coisa boa você fez, Helena. Vi sua foto no Roma, excelente. Que bons tempos, os de Ischia. Respondi que também estava contente de ouvi-lo, mas que Ischia estava muito longe, que bem ou mal todos tínhamos mudado, que sobre ele, por exemplo, eu ouvira tristes relatos que esperava que não fossem verdadeiros. Entendeu num instante e logo reagiu. Falou malíssimo de Lila, de sua ingratidão, dos problemas que lhe causara. Mudei de tom. Respondi que acreditava mais em Lila do que nele. Peguei a caneta e papel e falei: Anote meu número, feito? Agora, ordene que paguem a ela o que deve até o último centavo e me avise quando posso passar para retirar o dinheiro. Não queria que sua foto também aparecesse nos jornais. Desliguei antes que ele recrutasse. Senti orgulho de mim. Não tinha demonstrado a mínima emoção. Tinha sido seca. Poucas frases em italiano, de início gentis, depois distantes. Esperava que Pietro tivesse razão. Estava de fato assimilando o tom de Adele. Estava aprendendo sem perceber seu modo de estar no mundo. Resolvi checar se eu seria capaz, querendo, de dar seguimento à ameaça com que tinha encerrado o telefonema. Mais agitada do que quando liguei para Bruno, afinal era o mesmo jovem aborrecido que tentara me beijar na praia, disquei o número da redação do Unitá. Enquanto o telefone chamava, esperei que não se ouvisse ao fundo a voz de minha mãe gritando algo a Elisa em dialeto. Aqui é Helena Greco, disse a telefonista, e mal tive tempo de explicar o que eu queria quando a mulher exclamou: Helena Greco, a escritora? Tinha lido meu livro, me fez muitos elogios. Agradeci, me senti alegre, forte, expliquei sem necessidade que tinha em mente um artigo sobre uma fabriqueta e preferia, e mencionei o nome do redator que a Adele me aconselhara. A telefonista me cumprimentou mais uma vez e então assumiu um tom profissional. Aguarde na linha, me disse. Um minuto depois, uma voz masculina muito rouca me indagou, em tom provocador, desde quando as cultores das belas letras estavam dispostos a sujar sua pena com trabalhos por empreitada, turnos e horas extras, coisas chatíssimas, evitadas especialmente por jovens romancistas de sucesso. De que se trata? Perguntou. Construção civil? Portos mineradoras? É uma fabriqueta de embutidos, murmurei. Nada demais. O homem continuou me provocando. Não precisa se desculpar, está ótimo. Se Helena Greco, a quem este jornal dedicou nada menos que meia página de elogios efusivos, resolve escrever sobre linguiças, nós, pobres retadores, podemos dizer que não nos interessa? 30 linhas são suficientes para você? São poucas? Então sejamos mais generosos. 60. Quando estiver pronto, o que pretende fazer? Me traz pessoalmente ou prefere ditar o texto? Comecei a escrever o artigo imediatamente.
Precisava espremer nas palavras de Lila as minhas 60 linhas e, por amor a ela, queria fazer um bom trabalho. Mas tinha nenhuma experiência em relatos jornalísticos, exceto a vez em que, aos 15 anos, com péssimos resultados, tentara escrever sobre o conflito com o professor de religião para a revista de Nino. Não sei, talvez tenha sido essa lembrança que me complicou as coisas, ou talvez o sarcasmo do redator, que me ficara nos ouvidos, especialmente quando ao final da ligação me pediu que eu cumprimentasse minha sogra. O certo é que demorei muito, escrevi e reescrevi ferozmente. Porém, quando tive a impressão de ter terminado, não me senti satisfeita e não o levei ao jornal. Antes preciso falar com Lila, pensei. É algo que devemos decidir juntas. Amanhã entrego. No dia seguinte, fui ver Lila, que me apareceu particularmente mal. Balbuciou que, quando eu não estava, certas presenças se aproveitavam disso e saíam das coisas para molestar a ela e a Genaro. Depois notou que eu estava alarmada e fez um ar brincalhão. Murmurou que eram bobagens, só queria que eu passasse mais tempo com ela. Conversamos muito e tentei acalmá-la, mas não lhe mostrei o artigo. O que me fez desistir foi a ideia de que, se Unitar recusasse o texto, eu seria forçada a dizer a ela que não o tinham achado bom e me sentiria humilhada. Foi preciso que à noite um telefonema de Adele inoculasse em mim uma boa dose de otimismo para que eu me decidisse. Ela me aconselhara com o marido e até com Maria Rosa. Em poucas horas, tinha acionado meio mundo, medalhões de medicina, professores socialistas especializados em sindicatos, um democrata cristão que ela definiu como um simplório, mas boa pessoa e muito experiente em direito trabalhista. O resultado era que eu tinha um encontro no dia seguinte com o melhor cardiologista de Nápoles, um amigo de amigos, não precisava pagar nada. Que a Inspetoria do Trabalho faria imediatamente uma visita a Socavo, que, para recuperar o dinheiro de Lila, eu podia procurar aquele amigo de Maria Rosa que Pietro mencionara, um jovem advogado socialista que tinha escritório na Piazza Nicola Mori, e já tinha sido informado. Está contente? Estou. Escreveu o artigo? Escrevi. Está vendo? Eu tinha certeza de que você não faria. No entanto, está pronto. Amanhã vou levá-lo a Unitar. Muito bem. Corro o risco de subestimá-la? É um risco. A subestimação sempre é. Como vão as coisas com a pobre criatura do meu filho? A partir daquele momento, tudo começou a fluir, quase como se eu tivesse a arte de fazer os eventos correrem como a água da nascente. Até Pietro trabalhou para Lila. O tal colega helenista revelou-se um literato tagarela, mas se mostrou igualmente útil. Conhecia um tal de Bologna, que fato especialista em calculadores, a fonte confiável de suas fantasias de filólogo, que lhe dera o número de um conhecido de Nápoles, considerado também confiável. Ditou-me nome, sobrenome, endereço e telefone do tal senhor napolitano, e eu papariquei muito, ironizei com carinho aquele seu esforço empreendedor, até estalei um beijo no telefone. Fui logo ver Lila. Estava com uma tosse cavernosa, o rosto tenso e pálido, o olhar excessivamente vigilante. Mas eu levava ótimas notícias e estava contente. Sacudia, abracei-a, segurei forte suas mãos e lhe falei da conversa que tive com Bruno por telefone. Li o artigo que tinha preparado, listei os resultados da zelosa dedicação de Pietro, de minha sogra, de minha cunhada. Escutou-me como se eu falasse de muito longe, um outro mundo no qual ela adentrara, e só conseguisse ouvir com clareza metade das coisas que eu dizia. Além disso, Dinaro a puxava sem parar para que brincassem juntos, e ela, enquanto eu falava, prestava atenção a ele sem entusiasmo. Mesmo assim, me senti contente. No passado, Lila tinha aberto a gaveta milagrosa da charcutaria e me comprara de tudo, especialmente livros. Agora eu abria minhas gavetas e retribuía, esperando que se sentisse segura, como eu já tinha me sentido. Então, finalmente indaguei: amanhã você vai ao cardiologista? Reagiu à pergunta de modo incongruente e falou com uma risadinha. Nádia não vai gostar desse modo de enfrentar as coisas, nem o irmão dela. Que modo? Não entendi. Nada. Lila, eu disse, por favor, o que Nádia tem a ver com isso? Não lhe dê mais importância do que ela mesma já se dá. Quanto a Armando, deixe ele para lá, sempre foi um rapaz superficial.
Eu mesma me surpreendi com aqueles julgamentos. No fim das contas, sabia pouco dos filhos de Galiane. E por uns segundos tive a impressão de que Lila não me reconhecesse, mas visse diante de si um espírito que se aproveitava de sua fraqueza. Na realidade, mais que falar mal de Nádia e de Armando, só queria que ela entendesse que as hierarquias de poder eram outras, que, em comparação com os Airota, os Galiani não contavam nada, que contava menos ainda gente como Bruno Socavo ou o bonitão do Michele, que, enfim, ela devia fazer com o que eu dizia e não se preocupar. Porém, já enquanto eu falava, me dei conta de que arriscava parecer arrogante e lhe acariciei a bochecha. De todo modo, me mostrei muito admirada com o empenho político dos dois irmãos e completei, rindo. Mas confia em mim. E ela resmungou. Tudo bem, vamos ao cardiologista. Insisti. E enquanto a Enzo, o que devo decidir? Em que dia marco o encontro? Em que horário? Quando quiser, mas depois das 5. Assim que voltei para casa, corri ao telefone, liguei para o advogado e expliquei detalhadamente a situação de Lila. Telefonei ao cardiologista, confirmei a consulta. Telefonei ao expert de calculadores que trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento. Me disse que as apostilas de Zurique não serviam para nada, mas que de todo modo eu podia mandar Enzo encontrá-lo em tal dia, em tal hora e em tal endereço. Telefonei ao Unitar. O redator me disse: Vejo que a senhora não tem pressa. Vai me trazer o artigo ou esperamos até o Natal? Telefonei à secretaria de Socavo. Pedi que informasse ao patrão que, como ele não tinha dado notícias, em breve sairia um artigo meu no Unitar. Essa minha última chamada teve uma reação imediata e violenta. Socavo me ligou 2 minutos depois e dessa vez não se mostrou amigável, ao contrário, me ameaçou. Respondi que a qualquer momento queria receber uma visita da inspetoria do trabalho e um advogado que cuidaria dos interesses de Lila. Então, prazerosamente exaltada, estava orgulhosa do combate, por afeto e por convicção, contra a injustiça nas barbas de Pasquale e de Franco, que achavam que ainda podiam me dar lições. À noite, corri à Unitá e entreguei meu artigo. O homem com quem eu tinha falado era de meia idade, baixa estatura, roliço, com olhinhos vivazes permanentemente acesos por uma ironia benévola. Acomodou-se numa cadeira escangalhada e leu o artigo com atenção. Por fim, pôs as folhas na escrivaninha e disse: E isto são 60 linhas? Me parecem 150. Contei várias vezes, são 60. Sim, mas escritas à mão com uma letra que não dá para ler nem uma lupa. Mas o texto realmente está ótimo, companheira. Arranje um lugar e uma máquina de escrever e corte o que conseguir cortar. Agora? E quando? Uma vez na vida eu tenho algo de alguém. Vai ler e você quer que eu espere as calendas gregas? Com quanta energia me senti naqueles dias. Fomos ao cardiologista, um professor que tinha casa de consultório na Via Caspre. Me arrumei muito para aquela ocasião. O médico, mesmo sendo de Nápoles, participava do mesmo mundo de Adele, e eu não parecia e nem queria fazer feio diante da minha sogra. Escovei bem os cabelos, pus um vestido que ela me dera de presente, usei um perfume que se parecia com o dela e me maquiei delicadamente. Queria que, se o professor conversasse com minha sogra por telefone ou se encontrasse, falasse bem de mim. Já Lila se apresentou do mesmo modo de todo dia, sem nenhum cuidado com o próprio aspecto. Acomodamo-nos numa antessala grande, com quadros do século XIX nas paredes. Uma nobre sentada numa poltrona com uma serva negra ao fundo, o retrato de uma velha senhora e uma grande e bela cena de caça. Havia outras duas pessoas à espera, um homem e uma mulher, ambos idosos, ambos com um ar impecável e elegante de gente abastada. Aguardamos em silêncio. Somente uma vez Lila, que na rua já tinha feito muitos elogios por causa da minha aparência, disse em voz baixa: Parece que você saiu de um desses quadros. Você é a dama e eu, a criada. Esperamos poucos minutos. Uma enfermeira nos chamou. Sem motivos claros, passamos na frente de outros pacientes. Só então Lila se agitou, quis que eu acompanhasse a consulta, jurou que sozinha nunca entraria. Por fim, me empurrou como se a paciente fosse eu. O doutor era um homem açudo, de seus 60 anos, cabelos grisalhos muito cheios. Acolheu-me com gentileza, sabia tudo de mim. Conversou por 10 minutos como se Lila não existisse. Disse que o filho também se formara na normal,
mas 6 anos antes de mim. Enfatizou que o irmão era um escritor de certa notoriedade, mas apenas em Nápoles. Elogiou muito Zairota, conhecia bem o primo de Adele, que era um físico famoso, e me perguntou: para quando é o casamento? Para 17 de maio. 17? Dá azar. Por favor, mude de data. Não é mais possível. Durante todo o tempo, Lila permaneceu calada, não prestou nenhuma atenção ao professor. Senti sua curiosidade fixada em mim. Parecia maravilhada a qualquer palavra ou gesto meu. Quando o doutor finalmente se concentrou nela e lhe fez demoradas perguntas, respondeu de má vontade, em dialeto ou no horrível italiano que decalcava fórmulas dialetais. Várias vezes precisei intervir para lembrar sintomas que ela me relatara ou para dar peso ao que ela minimizava. Por fim, se submeteu com expressão enfesada a um exame acuradíssimo e capcioso, como se eu e o cardiologista estivéssemos fazendo algum mal a ela. Observei seu corpo fino numa anágua de uma celeste pálida, muito grande para ela e bastante gasta. O pescoço comprido parecia se esforçar para manter a cabeça. A pele estava esticada sobre os ossos como um papel de seda prestes a se rasgar. Notei que o polegar da mão esquerda de vez em quando fazia um breve movimento reflexo. Passou uma boa meia hora antes que o professor lhe dissesse que podia se vestir. Ela o fez sem tirar os olhos dele e agora me pareceu amedrontada. O cardiologista foi à escrivaninha, sentou-se e finalmente anunciou que estava tudo em ordem, não tinha detectado nenhum sopro. Senhora, lhe disse, seu coração é perfeito. Mas o efeito da resposta em Lila foi aparentemente inconsistente. Não se mostrou satisfeita. Ao contrário, pareceu irritada. Eu é que me senti aliviada, como se aquele coração fosse meu. E fui eu que dei sinais de preocupação quando o professor, voltando a se dirigir a mim e não a Lila, quase como se sua escassa reatividade o tivesse ofendido, acrescentou carrancudo que, no entanto, era preciso intervir com urgência no estado geral de minha amiga. O problema, disse, não é a tosse. A senhora está resfriada, teve um pouco de gripe. Vou lhe dar um xarope. O problema, segundo ele, era o esgotamento devido ao grave depauperamento orgânico. Lila devia ter muito cuidado com a saúde, alimentar-se regularmente, fazer um tratamento reconstituinte, conceder-se ao menos 8 horas de sono. Grande parte dos sintomas de sua amiga, me disse, vão passar assim que ela recuperar as forças. De todo modo, concluiu, aconselho uma consulta com um neurologista. Foi essa última palavra que fez Lila despertar. Franziu o senho, inclinou-se para a frente e falou em italiano. Está dizendo que estou doente dos nervos? O médico a olhou surpreso, como se por magia a paciente que tinha acabado de examinar tivesse sido substituída por outra pessoa. Ao contrário, estou apenas lhe sugerindo uma checagem. Eu fiz algo que não devia? Não, não se preocupe, a consulta serve apenas para dar um quadro mais claro da sua situação. Uma parente minha, disse Lila, prima de minha mãe, era infeliz, tinha sido infeliz a vida inteira. No verão, quando eu era pequena, a escutava da janela aberta gritando e rindo, ou a avistava na rua fazendo coisas meio malucas. Mas era a infelicidade, e por isso ela nunca foi um neurologista, aliás, nunca foi a médico nenhum. Teria feito bem se tivesse ido. As doenças nervosas são coisas para senhoras. A prima de sua mãe não é uma senhora? Não. E a senhora? Eu menos ainda. Sente-se infeliz? Estou ótima. O médico se dirigiu novamente a mim, de mau humor. Repouso absoluto. Diga-lhe que siga este tratamento pontualmente. Se tiver ocasião de levá-la ao campus por uns dias, melhor ainda. Lila desandou a rir e retomou o dialeto. Na última vez que estive em um médico, ele me mandou para a praia e eu tive um monte de problemas. O professor fez de conta que não ouviu, sorriu para mim em busca de cumplicidade e me sugeriu o nome de um amigo neurologista a quem ele mesmo telefonou para que nos atendesse o mais rápido possível. Não foi fácil arrastar Lila para um outro consultório médico. Disse que não tinha tempo para jogar fora, que já tinha se aborrecido bastante com o cardiologista, que precisava cuidar de Genaro e, acima de tudo, não tinha dinheiro para desperdiçar e nem queria que eu desperdiçasse o meu. Garanti a ela que a consulta era de graça e, por fim, de má vontade, cedeu.
O neurologista era um homenzinho animado e completamente calvo, que tinha consultório em um antigo edifício da Via Toledo e ostentava na sala de espera, bem ordenados, apenas livros de filosofia. Adorava ouvir a si mesmo e falou tanto que me pareceu prestar mais atenção à meada do próprio discurso que à paciente. Ele a examinava e se dirigia a mim, fazer perguntas a ela e me propunha alguma reflexão profunda, sem se importar com a resposta que ela lhe dava. De todo modo, concluiu distraído que o sistema nervoso de Lila estava em ordem, quanto ao músculo cardíaco, mas acrescentou, sempre se dirigindo a mim: Meu colega tem razão. Cara doutora Grego, o organismo está enfraquecido e, consequentemente, tanto a alma irracível quanto concupiscível se aproveitam para prevalecer sobre a racional. Vamos restituir bem-estar ao corpo e assim restituiremos saúde à mente. Então, redigiu uma receita com sinais indecifráveis, mas escandiu em voz alta os nomes dos remédios e as doses. Depois passou aos conselhos. Aconselhou para que se relaxasse, longas caminhadas, mas evitando o mar. Melhor o bosque de Capodimonte ou dos Camaldoli, disse. Aconselhou ler muito, mas durante o dia, nunca à noite. Aconselhou manter as mãos ocupadas, embora lhe bastasse apenas um olhar de verdade às de Lila para entender que ela as ocupara até demais. Quando passou a insistir nos benefícios neurológicos do trabalho de crochê, Lila se agitou na cadeira, não esperou que o médico terminasse de falar e perguntou, seguindo uma linha de raciocínio toda sua. Visto que estamos aqui, o senhor poderia me receitar as pílulas que evitam filhos? O médico franziu o senho e eu também acho. Pareceu-me um pedido fora de lugar. A senhora é casada? Já fui, agora não. Em que sentido agora não? Eu me separei. Mas continua sendo casada? Ah, já tem filhos? Tenho um. Um só é pouco. Para mim é o bastante. Em seu estado, uma gravidez ajudaria. Não há remédio melhor para uma mulher. Conheço mulheres destruídas pela gravidez. Melhor as pílulas. Para esse seu problema, a senhora deve consultar um ginecologista. O senhor só entende de nervos, não entende de pílulas? O médico ficou ressentido, conversou mais um pouco e depois, de soleira, me deu o endereço e o telefone de uma médica que trabalhava em um laboratório de análises em Ponte de Tap. Procure por ela, me disse, como se o pedido de anticoncepcionais tivesse sido feito por mim, e se despediu. Na saída, a secretária pretendeu que pagássemos. O neurologista, entendi, era estranho à corrente dos favores que Adélia ativara. E paguei. Uma vez na rua, Lila quase gritou furiosa. Não vou tomar nenhum dos remédios que aquele cretino me passou. Seja como for, já sei que minha cabeça vai entrar em parafuso. E respondi: sou contra, mas faço o que achar melhor. Ela então se atrapalhou e murmurou: Não estou chateada com você, mas com os médicos, e passeamos em direção à ponte de Tapia, mas sem os dizermos, como se caminhássemos meio ao acaso, só para empichar as pernas. Ora ela se mantinha calada, ora imitava irritada o tom e a falta do neurologista. Tive a impressão de que aquela sua intolerância testemunhasse um retorno de vitalidade. Perguntei: As coisas vão melhor com Enzo? Tudo na mesma. Então, para que as pílulas? Você conhece? Conheço. Está tomando? Não, mas assim que me casar vou tomar. Você não quer ter filhos? Quero, mas antes preciso escrever outro livro. Seu marido sabe que você não quer ter filhos logo? Vou dizer a ele. Vamos para casa e pedimos pílulas para nós duas. Lila, não se trata de balas que podemos tomar de qualquer jeito. Se você não faz nada com Enzo, deixe para lá. Ela me fixou com os olhos puxados, fissuras dentro das quais mais se entreviam as pupilas. Não faço nada hoje, mas depois quem sabe. Está falando sério? Você acha que eu não deveria? Claro que deveria. Em Ponte de Tapia, procuramos uma cabine telefônica e ligamos para a doutora, que se disse disponível para nos receber imediatamente. Durante o caminho para o laboratório, mostrei-me cada vez mais contente com aquela aproximação com Enzo, e ela pareceu encorajada por minha aprovação. Voltamos a ser as duas meninas de outros tempos e começamos a brincar, meio a sério, meio fingidas, uma provocando a outra. Você, que é mais cara de pau, fala com ela. Não, você que está vestida de madame. Eu não tenho urgência, nem eu. Então por que estamos indo?
A médica nos esperava no portão, de avental branco. Era uma mulher sociável com uma voz aguda. Convidou-nos ao bar e nos tratou como se fôssemos velhas amigas. Enfatizou várias vezes que não era uma ginecologista, mas foi tão generosa em explicações e conselhos que, enquanto fiquei na minha, um tanto entediada, Lila fez perguntas cada vez mais específicas e objeções, e mais perguntas e observações irônicas. As duas se entrosaram muito. Por fim, depois de muitas recomendações, recebemos uma receita cada uma. A médica se recusou a receber pagamento porque disse era uma missão que ela e outros amigos tinham assumido. Ao se despedir, precisava voltar ao trabalho. Em vez de nos dar a mão, nos deu um abraço. Uma vez na rua, Lila falou séria. Finalmente uma pessoa correta. Agora estava alegre. Não havia assim há muito tempo. Apesar do consenso entusiástico do redator, o Unitá tardava a publicar meu artigo. Eu estava ansiosa, temia que não saísse mais. Mas justamente no dia seguinte à consulta ao neurologista, fui à banca de manhã cedo, folhei o jornal saltando depressa de uma página a outra e finalmente o encontrei. Esperava que o tivessem espremido entre as bagatelas locais e, no entanto, lá estava ele nas páginas nacionais, completo, minha assinatura que só de vê-la impressa me atravessou como uma agulha comprida. Pietro me telefonou contente. Também Adele estava entusiasmada. Disse que o marido e até Maria Rosa tinham gostado muitíssimo do artigo. Mas a coisa, surpreendentemente, foi que me ligaram para me cumprimentar o diretor da minha editora, duas personalidades muito conhecidas que colaboravam há anos com a editora, e Franco Mari, que tinha pedido meu número a Maria Rosa. Falou-me num tom respeitoso, disse que estava contente comigo, que eu tinha fornecido um exemplo de reportagem abrangente sobre a condição operária, que estava por me encontrar em breve para pensarmos juntos. Esperei naquela altura que por algum canal imprevisível também me chegasse a aprovação de Nino, mas foi inútil e fiquei mal. Tampouco Pasquale se fez vivo, mas ele, por desgosto político, tinha há tempos deixado de ler o jornal Partido. De todo modo, o redator do Unitá me consolou. Procurou-me para dizer que o texto tinha agradado muito na redação e me convidou, com seu habitual ar debochado e despachado, a comprar uma máquina de escrever e desembuchar mais coisas boas. Mas devo dizer que o telefonema mais desconcertante foi o de Bruno Socavo. Me mandou a secretária ligar para mim e, em seguida, tomou a palavra. Falou com um tom melancólico, como se o artigo, que no entanto ele a princípio não mencionou, o tivesse atingido tão duramente que lhe tirara todo o impulso vital. Disse que nos dias de estia, durante nossos belos passeios na praia, ele me amara como nunca tinha amado ninguém. Declarou-me toda a sua admiração pelo rumo que, ainda muito jovem, eu tinha conseguido dar à minha vida. Jurou que o pai dele lhe entregara uma fábrica em grandes dificuldades, cheia de péssimos hábitos, e que ele era apenas o herdeiro sem culpa de uma situação a seus próprios olhos lamentável. Afirmou que meu artigo, finalmente o citou, tinha sido iluminador para ele e que queria corrigir o mais rapidamente possível muitas distorções herdadas do passado. Desculpou-se pelos maus-entendidos com Lila e declarou que a administração já estava resolvendo tudo com o meu advogado. Concluiu com cautela. Você conhece o Solara. Eles estão me ajudando nesse momento difícil a dar uma nova cara a Socavo. E acrescentou. Michele lhe manda calorosas lembranças. Retribuí os cumprimentos, registrei seus bons propósitos e desliguei. Mas logo telefonei ao advogado amigo de Maria Rosa para lhe falar daquela ligação. Ele me confirmou que a questão do dinheiro estava resolvida e foi encontrá-lo alguns dias depois no escritório, para o que trabalhava. Era pouco mais velho que eu, simpático, apesar dos irritantes lábios finos, e se vestia com esmero. Quis me convidar ao bar para um café. Tinha muita admiração por Guido Airota. Lembrava-se bem de Pietro. Entregou-me a soma que o Socavo tinha pago a Lila e recomendou que eu tomasse cuidado para não ser roubada. Descreveu o caos de estudantes, sindicalistas e policiais que encontrara nos portões da fábrica. Disse que o inspetor também fizera uma visita ao estabelecimento. No entanto, não me pareceu satisfeito. Somente quando estávamos para nos despedir, me perguntou da soleira. Você conhece os Solara? É gente do bairro onde eu cresci. Sabe que eles estão por trás da Socavo? Sei. E não está preocupada? Não entendi.
Quer dizer, o fato de que você os conhece desde sempre e de ter estudado fora de Nápoles talvez não lhe permita ver a situação com clareza. Ela é claríssima para mim. Nos últimos anos, os Solara cresceram bastante. Eles têm influência nesta cidade. E daí? Contraí os lábios e estendeu minha mão. Daí nada. Conseguimos o dinheiro, está tudo certo. Mande lembranças a Maria Rosa e a Pietro. Quando vai sair o casamento? Gosta de Florença? Dei o dinheiro a Lila, que o contou 2 vezes com satisfação e quis imediatamente me devolver a quantia que lhe emprestara. Pouco depois, Enzo chegou. Tinha acabado de encontrar a pessoa especialista em calculadores. Parecia contente, naturalmente dentro dos limites daquela sua impassibilidade que, talvez até contra seus próprios desejos, estrangulava emoções e palavras. Lila e eu pensamos para tirar informações de sua boca, mas por fim acabamos tendo um quadro bastante claro. O especialista tinha sido de grande gentileza. De início, reiterara que as apostilas de Zurique eram dinheiro jogado fora, mas depois se deu conta de que Enzo era bom, a despeito da inutilidade do curso. Dissera-lhe que a IBM estava prestes a produzir na Itália, no estabelecimento de Vimercate, um computador novíssimo e que a filial de Nápoles tinha urgente necessidade de perfuradores verificadores, de operadores, de programadores analistas. Garantiu-lhe que, tão logo a empresa começasse o curso de formação, ele entraria em contato. Tomara nota de todos os seus dados. Parecia uma pessoa séria, quis saber Lila. Para testemunhar a seriedade de seu interlocutor, Enzo apontou para mim e disse: sabia tudo sobre o noivo de Lila. Como assim? Falou que era filho de uma pessoa importante. Lila fez uma expressão de fastio. Obviamente, sabia que o encontro tinha sido arranjado por Pietro e que, sobretudo, a Irota tinha um peso no meio do êxito daquele encontro, mas me pareceu contrariada com o fato de que Enzo precisasse saber disso. Pensei que o que perturbava era a ideia de que ele também me devesse alguma coisa, como se aquela dívida entre mim e ele e ela não podia ter nenhuma consequência, nem mesmo a subalternidade da gratidão pudesse, ao contrário, fazer mal a Enzo. Apressei-me a dizer que o prestígio de meu sogro importava pouco, que o especialista em computadores tinha deixado claro, inclusive para mim, que só o ajudaria se ele fosse bom. Lila fez um gesto um tanto excessivo de aprovação e exclamou: ele é excelente. Nunca vi um computador na vida, disse Enzo. E daí? Mesmo assim, aquele sujeito deve ter notado que você sabe fazer as coisas. Ele pensou e por fim se dirigiu a Lila com uma admiração que, por um instante, me causou inveja. Ficou impressionado com os exercícios que você me estimulou a fazer. É mesmo? Sim, especialmente o esquema de coisas do tipo passar roupa, bater em prego. A partir daquele momento, os dois começaram a brincar correndo a fórmulas e eu não entendia que me excluíam. E de repente, me pareceram um casal de apaixonados, muito felizes, com um segredo tão secreto que era desconhecido até para eles mesmos. Revi o pátio de quando éramos pequenas, revi Enzo e ela enquanto combatiam pelo primado em aritmética sobre os olhos do diretor e da professora Oliviero. Revi-os enquanto ele, que nunca chorava, se desesperava por a ter ferido com uma pedra. Pensei, o modo de eles estarem juntos vem da parte melhor do bairro. Talvez Lila tenha razão em querer voltar. Comecei a prestar atenção aos aluga-se, aos cartazes afixados aos portões que anunciavam casas para locação. Enquanto isso, chegou, endereçado não à minha família, mas a mim, o convite para a festa de casamento de Guilhola e Michele Solara. E poucas horas depois, me veio trazido em mãos outro convite. Dessa vez, se casavam Marida Sarratori e Afonso Carraque. E tanto a família Solara quanto o Carraque se dirigiam a mim com deferência. Egrégia doutora Grego Helena. Os 2 convites de casamento me pareceram quase imediatamente uma boa ocasião para tentar entender se era bom apoiar o retorno de Lila ao bairro. Planejei ir encontrar Michele, Afonso, Guilhola e Marisa, aparentemente só para lhes desejar felicidade e explicar que os casamentos se realizariam quando eu já estaria longe de Nápoles, mas de fato, especialmente para descobrir se o Solar e os Carraque ainda estavam querendo atazanar Lila. Afonso me parecia a única pessoa capaz de me falar de modo desapaixonado em que medida o rancor de Stefano pela pessoa ainda estava vivo.
Quanto a Michele, apesar de detestar, ou talvez justamente por detestá-lo, eu queria conversar com ele calmamente sobre os problemas de saúde de Lila e fazê-lo entender que, se ele se achava sabe-se lá o quê e zombava de mim, como se eu fosse a menininha de antigamente, agora eu tinha força suficiente para lhe complicar a vida e os negócios, caso continuasse perseguindo minha amiga. Pus ambos os convites na bolsa, não queria que minha mãe os visse e se ofendesse pela reverência com que eu, e não ela e meu pai, era tratada. Tirei o dia inteiro para me dedicar àqueles encontros. O tempo não prometia boa coisa. Levei o guarda-chuva, mas eu estava de bom humor. Queria caminhar, refletir, fazer uma espécie de saudação ao bairro e à cidade. Por um hábito de estudante diligente, comecei pelo encontro mais difícil, com Solara. Fui ao bar, mas não encontrei nem ele, nem Guilhola, nem mesmo o Marcelo. Me disseram que talvez estivessem na nova loja do Estradão. Dei uma passada lá com um passo de desocupada, que olha ao redor sem pressa. Tinha sido definitivamente apagada a memória da gruta escura e profunda de Dom Carlo aonde, quando pequena, eu ia comprar sabão líquido e outras coisas para casa. Das janelas do terceiro andar descia um letreiro enorme disposto na vertical, Tutti per Tutti, que chegava até a entrada ampla. A loja estava cheia de luzes, apesar de ser dia, e dispunha de todo tipo de mercadoria, o triunfo da abundância. Achei o irmão de Lila, rindo, mas muito gordo. Ele me tratou com frieza, disse que ali dentro o patrão era ele, quem não sabia nada do Solara. Se está procurando Michele, vá à casa dele, disse hostil, virando-se as costas como se tivesse algo urgente a fazer. De novo, caminhei pelas ruas e fui até o bairro Novo, onde eu sabia que toda a família Solara tinha comprado anos antes uma casa enorme. Quem abriu a porta foi a mãe, Manuela, a agiota, que eu não via desde os tempos do casamento de Lila. Senti que estava me observando pelo postigo. Espreitou demoradamente e então puxou o trinco e surgiu na moldura da porta, em parte imersa no breu da casa, em parte corroída pela luz que vinha do janelão das escadas. Tinha como que secado. A pele estava repuxada sobre os ossos grandes, tinha uma pupila luminosíssima e a outra quase apagada. Nas orelhas, no pescoço, na roupa escura que dançava sobre seu corpo cintilavam ouros, como se estivesse preparada para uma festa. Tratou-me com polidez. Quis que eu entrasse, que tomasse um café. Michele não estava. Soube que tinha outra casa em Posilipo, onde passaria a viver definitivamente depois do casamento. Estava lá com Guilhola, decorando a casa. Vão deixar o bairro? Perguntei. Claro. Por Posilipo? 6 quartos, Helena, 3 com visita e com vista para o mar. Eu teria preferido Vomero, mas Michele quis fazer tudo da própria cabeça. De todo modo, tem um ar pela manhã, tem uma luz que você não pode imaginar. Fiquei surpresa. Jamais pensei que os Solara se afastariam da zona de suas transações, da toca onde escondiam o pudim. No entanto, justamente Michele, o mais esperto, o mais ávido da família, ia morar em outro local, no alto, em Posipilo, de frente para o mar e o Vesúvio. A mania de grandeza dos dois irmãos realmente crescera. O advogado tinha razão. Mas naquele momento a notícia me alegrou. Fiquei contente de que Michele saísse do bairro. Achei que isso favorecia um eventual retorno de Lila. Pedi o endereço à dona Manuela. Despedi-me e atravessei a cidade, primeiro de metrô até Margelina, depois um pouco a pé e um pouco de ônibus, subindo até Posipilo. Eu estava curiosa. Agora me sentia parte de um poder legítimo, universalmente admirado, aureolado de cultura de alto nível, e queria ver que vestes estridentes estava assumindo o poder que eu tivera sob os olhos desde a infância, o prazer vulgar da intimidação, a prática impune do crime, o truque sorridente dos obséquios às leis, a exibição do desperdício tal como eram encarnados pelos irmãos Solara. Mas Michele me escapou de novo. No último andar de um edifício recém-construído, encontrei apenas Guilhola, que me acolheu com evidente espanto e com uma animosidade igualmente evidente. Percebi que, enquanto tinha usado o telefone da mãe dela a toda hora do dia, eu tinha sido cordial, mas quando instalei o aparelho na casa dos meus pais, toda a família Spanolo desaparecera de minha vida, sem que eu me desse conta. E agora, ao meio-dia, sem aviso prévio, num dia escuro que ameaçava chuva,
Eu me apresentava em pose pilo, irrompia numa casa de futura esposa ainda toda bagunçada. Senti vergonha, mostrei-me artificialmente entusiasmada para que me perdoasse. Por um momento, Guilhola permaneceu de cara amarrada, talvez até em alarme. Depois prevaleceu a ostentação. Desejou que eu a invejasse, quis sentir de modo tangível que a considerava a mais afortunada de todas nós. Por isso, percustando minhas reações, gozando meu entusiasmo, mostrou-me os aposentos um a um, os móveis caríssimos, os lampadários deslumbrantes, dois grandes banheiros, o enorme aquecedor de água, a geladeira, a lavadora, dentre outras coisas caríssimas. Eu estava como hipnotizada pela beleza de Nápoles, nem mesmo do terraço da Galiane, anos atrás, eu a tinha visto assim. O massacre da cidade oferecia um custo altíssimo, miradouros em cimento sobre uma paisagem extraordinária, e Michelin tinha adquirido um local memorável. Você não gosta? É maravilhoso. Não tem comparação com a casa de Lina no bairro, né? Não, não tem comparação. Eu disse Lina, mas quem está lá agora é Ada, né? É. Aqui é muito nobre. É sim. Mas você fez uma cara de desagrado. Não, não, estou feliz por você. A cada um o seu. Você estudou, escreve livros, e eu tenho isto aqui. É, não está convencida disso? Estou convencidíssima. Neste prédio, se você observar as plaquinhas, só moram engenheiros, advogados e grandes professores. A paisagem e o conforto custam caro. Se você e seu marido economizarem, acho que também vão poder comprar uma casa como esta. Não creio. Ele não quer vir morar em Nápoles? Duvido. Nunca se sabe, você tem sorte. Escutei várias vezes a voz de Pietro ao telefone. Pude vê-lo da janela. Está na cara que é um bom rapaz. Não é que nem Michele, vai fazer o que for preciso e o que você quiser. A essa altura, ela me puxou para dentro da casa, quis que comêssemos algo. Desembrulhou o presunto e provolone, cortou fatias de pão. Ainda é o acampamento, se desculpou, mas quando passar em Nápoles com seu marido, venha me visitar. Vou lhe mostrar como ficou. Abri os olhos enormes e brilhantes. Estava excitada pelo esforço de não deixar dúvidas sobre sua riqueza. Mas aquele futuro improvável que eu e Pietro viéssemos a Nápoles e fizéssemos uma visita a ela e a Michele, ao final se revelou insidioso. Por um instante, ela se distraiu, teve pensamentos ruins e, quando recomeçou com a ostentação, tinha perdido a confiança no que dizia e começou a mudar. Eu também tive sorte, reiterou, mas falou com satisfação, aliás, com uma espécie de sarcasmo dirigido a si. Carmen, listou, terminou com o frentista do estradão. Pinúcia se envenena atrás daquele branco do Rino. Ada é a prostituta de Stefano. Já eu, sorte minha, tenho Michele, que é bonito, inteligente, manda em todo mundo e finalmente decidiu se casar comigo. E olhe só onde me colocou. Não sabe o banquete que encomendou. Vamos fazer um casamento que nem o chá da Pérsia fez quando se casou com Soraya. Pois é, ainda bem que o fisguei desde pequena. Fui a mais esperta. E continuou por aí, mas tomando um rumo auto-irônico. Teceu elogios à própria esperteza, deslizando lentamente dos confortos que conquistara agarrando Solara para si a solidão de seu compromisso de esposa. Michele, confessou, nunca está. É como se eu tivesse me casado sozinha. E me perguntou se de repente, quase como se de fato quisesse um parecer, você acha que eu existo? Olhe para mim, na sua opinião, eu existo? Bateu a mão aberta no peito farto, mas o fez como para demonstrar na prática que a mão a trapaçava, como se seu corpo, por culpa de Michele, não existia. Ele tinha tomado tudo dela, logo desde quando era quase uma menina. Ele a consumira, amarrotara, e agora que tinha 25 anos, já se habituara, nem sequer olhava mais para ela. Fode daqui e ali como bem entende. O nojo que me dá quando alguém lhe pergunta quantos filhos vocês querem e ele tripudia e diz: perguntem à Guilhola. Filhos eu já tenho e nem sei quantos são. Seu marido lhe diz essas coisas? Seu marido lhe diz: com Lenúcia quero 3, com as outras não sei. Ele me trata diante de todos como um capacho. E eu sei o porquê. Nunca gostou de mim.
Está se casando comigo para ter uma serva leal. Todos os homens se casam para isso. E me fala continuamente: que merda eu vou fazer com você? Você não sabe nada, não tem inteligência, não tem gosto. Esta bela casa é um desperdício. Tudo com você se torna uma porcaria. Começou a chorar, dizendo entre soluços: Desculpe, estou falando assim porque você escreveu aquele livro de que gostei e sei que você conhece o sofrimento. Por que você deixa que ele diga essas coisas? Porque senão ele não se casa. Mas depois do casamento, faça-o pagar por isso. De que maneira? Está se fodendo para mim. Já agora não o vejo nunca, imagina depois. Então não estou entendendo. Não me entende porque não está no meu lugar. Você ficaria com um cara que você sabe perfeitamente que é apaixonado por outra? Olhei para ela perplexa. Michele tem uma amante? Muitíssimas. Ele é homem, mete o pau onde bem quer. Mas o ponto não é esse. E qual é? Helena, se eu lhe disser, você não deve repetir isso a ninguém. Senão Michele me mata. Prometi e mantive a promessa. Estou escrevendo aqui agora só porque ela está morta. E disse: Ele ama Lina. E a ama como nunca me amou, como nunca vai amar ninguém. Bobagens. Bobagens é o que você está dizendo, Helena. Se não é melhor você ir embora. Estou falando sério. Ele ama Lila desde aquele maldito dia em que ela meteu o trinchete na garganta de Marcelo. Não estou inventando. Ele mesmo me disse. E me contou coisas que me perturbaram profundamente. Contou que, não muito tempo antes, justamente naquela casa, uma noite Michele ficou bêbado e lhe disse com tantas mulheres tinha atestado. O número exato, 122, pagas e de graça. Você está nesta lista, o sublinhou, e com certeza não faz parte das que mais fizeram gozar, ao contrário. E sabe por quê? Porque você é cretina, e até para foder bem é preciso um pouco de inteligência. Por exemplo, você não sabe fazer um boquete, é um fracasso, e não adianta lhe explicar. Você não consegue, se sente logo que lhe dá nojo. E prosseguiu assim por um tempo, com um monte de frases cada vez mais nojentas. Como ele, a vulgaridade era a regra. Depois quis explicar a ela com clareza em que pé as coisas estavam. Casava-se pelo respeito que tinha por seu pai, exímio confeiteiro, a quem era afeiçoado. Casava-se porque era preciso ter uma esposa e também filhos, e também uma casa respeitável. Mas não queria que houvesse equívocos. Ela, para ele, não era nada. Não a tinha colocado num altar. Não era a mulher que ele mais amava. Portanto, não devia ousar encher o saco, achando que tivesse algum direito. Palavras horríveis. A certa altura, o próprio Michele deve ter se dado conta disso e foi tomado por uma espécie de melancolia. Murmurou que as mulheres, para ele, eram brinquedos com uns buracos para brincar. Todas. Todas menos uma. Lila era a única mulher no mundo que ele amava. Amava sim, como nos filmes, e respeitava. Ele me disse, soluçou Guilhola, que ela, sim, saberia decorar esta casa. Me disse que dar dinheiro a ela para gastar à vontade, sim, teria sido um prazer. Me disse que com ela poderia realmente se tornar alguém importante em Nápoles. Me disse, se lembra do que ela foi capaz de fazer com aquela foto vestida de noiva? Se lembra de como arrumou a loja? E você, Pinútia, e todas as outras, de merdas são. Que merda sabem fazer? Ele dissera aquelas coisas, e não só. Disse que pensava em Lila noite e dia. Mas não com vontade normal, o desejo por ela não se assemelhava ao que ele conhecia. Na realidade, não a queria. Isto é, não a queria como em geral queria as mulheres, para senti-las debaixo de si, para virá-las, revirá-las, abri-las, arrebentá-las, colocá-las sob seus pés e esmagá-las. Não a queria para pegá-la e esquecê-la. Ele a queria na delicadeza da cabeça repleta de ideias. A queria na inventatibilidade e a queria sem a estragar, para que ela durasse. A queria não para fudê-la, aquela palavra aplicada a Lila o perturbava. Ele a queria para beijá-la e acariciá-la, a queria para ser acariciado, ajudado, guiado, comandado. A queria para ver como mudava com o passar do tempo, como envelhecia. A queria para pensar como ela, a ser ajudado e a pensar. Entende? Falou dela como de mim que estamos prestes a nos casar. Nunca falou. Juro a você, é assim mesmo. Ele murmurava.
Meu irmão Michele, o babaca do Stefano e Enzo, com aquela cara de bunda, o que eles compreenderam de Lina? Será que eram tanto, deram conta de que perderam, do que podem perder? Não, eles não têm inteligência para isso. Somente eu sei o que ela é e quem é. Eu a reconheci e sofro ao pensar em como está se perdendo. Delirou desse jeito para desabafar. E eu fiquei ouvindo sem dizer nada, até que ele dormiu. Olhava para ele e dizia: como é possível que Michele seja capaz desse sentimento? Não é ele que está falando, é um outro. E eu odiei aquele outro, pensei. Agora eu esfaqueio no sono e recupero meu Michele. Quanto a Lila, não tenho nada contra ela. Quis matá-la anos atrás, quando Michele me tirou a loja da Piazza de Martiri para me mandar de novo para trás do balcão da confeitaria. Na época me senti uma merda, mas agora não a odeio mais. Ela não é o problema. Sempre quis sair fora. Não é uma cretina como eu, que vou me casar com ele. Nunca ficará com ele. Aliás, como Michele vai se apossar de tudo que há para se apossar, mas com ela não vai conseguir nada. De uns tempos para cá, até passei a gostar dela. Pelo menos há uma que o fará cagar sangue. Fiquei escutando. De vez em quando tentei minimizar as coisas para consolá-la. Falei: se ele vai se casar com você, não importa o que diga. Isso significa que ele lhe dá valor. Não se desespere. Guilhola sacudiu a cabeça energeticamente e enxugou as faces com os dedos. Você não o conhece, disse. Ninguém o conhece como eu. Perguntei. Você acha que ele pode perder a cabeça e fazer algum mal a Lina? Soltou uma espécie de exclamação entre a risada e o grito. Ele? Mal a Lina? Não viu como se comportou durante todos esses anos? Ele pode fazer mal a mim, a você, a qualquer um, até ao pai dele, à mãe, ao irmão. Pode fazer mal a todas as pessoas ligadas a Lina, ao filho, a Enzo. E pode fazer, sem nenhum escrúpulo, a Frio. Mas a ela pessoalmente, nunca fará nada.